Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos hoje aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho do preparo para o dia da prova de um concurso ou de um vestibular ou do exame psicotécnico, tá? Dica número 1, tudo que você vem estudado até hoje, se no caso a prova do seu concurso já está próximo, e o concurso mais próximo que nós temos agora, por exemplo, é o da ABIN, que já é agora no domingo, dia 11 de março. Então, qual que é a dica? A partir de hoje, faça um levantamento de tudo que está faltando, faz um juntado rápido, uma revisão rápida, faça um plano mental por imagem, olhem as suas anotações, fixamente para as suas anotações, para que o seu cérebro possa registrar uma imagem e que a memória fique com uma memória visual dos mapas que você foi construindo para a prova, dos desenhos que você usou, das cores em destaque que você usou, dos rascunhos que você fez com as suas palavras. Então, bata uma foto, né? Olhe para aquilo, registre isso, para que a memória, além de uma memória verbal, que foi aquela que você foi estudando e gravando com as palavras, ela também tem o recurso da memória visual, porque se a palavra fugir na hora, o seu cérebro vai ter mais uma opção, que é da imagem, e pela imagem ele vai atualizar aquilo que você focou na imagem, e através da imagem você pode capturar a palavra que não veio na hora da prova, tá? Então essa é a dica número 1 da Dani hoje. A segunda dica, né? A segunda dica é que essa revisão, para quem, por exemplo, vai fazer prova daqui 2 dias, já tem que começar a ser feita hoje para você já começar a fechar toda essa matéria. Fecha com a foto, né, para a imagem. A foto o quê? Do próprio cérebro, galera. E aí, a partir do outro dia ou a partir de amanhã, por exemplo, o pessoal da ABIN, mas essas dicas não é só para quem vai fazer o concurso da ABIN, tá, pessoal? Essas dicas servem para qualquer concurso, para qualquer processo de vestibular, qualquer processo seletivo, para o processo de psicotécnico e também para a prova de avaliação física, ok? Inclusive para as entrevistas de trabalho. Então, você vai finalizar todo o estudo, vai fazer todo o processo de revisão e você vai começar a fazer o que nós chamamos de relaxamento simples, tá? O relaxamento simples é uma técnica que vem sendo difundida desde os Estados Unidos, em diversas pesquisas feitas em Harvard, que o relaxamento simples, ele é um exercício de respiração em que nós aumentamos o fluxo da oxigenação no cérebro, e esse fluxo de oxigenação, quando você faz, ele estabiliza os seus sentimentos, o seu raciocínio e as condutas cognitivas e neuropsicológicas. Então, numa situação de ansiedade, de estresse, o que acontece com as funções cognitivas? Elas oscilam, tá? Elas não têm estabilidade, elas ficam oscilantes, elas ficam instáveis. Por isso que normalmente a gente escuta aquele ditado: eu sabia tudo, mas na hora da prova me deu um branco. Puxa vida. Então, é muito comum nós ouvirmos isso. Por que na hora da prova dá um branco? Porque você está com uma alta carga de cortisol. O que é cortisol? É o hormônio do estresse, é o hormônio que vai ser disparado em crises de ansiedade, tá? Junto com a adrenalina. E esse cortisol, como o nosso cérebro já está instável com as condutas cognitivas, o cortisol ele vai dar uma reação ao corpo como se você estivesse no estado de fuga, de correndo de alguma coisa, a 1000 por hora. E o que acontece quando o seu cérebro está assim? Ele bloqueia, né? Ele bloqueia o seu processo de cognição, de raciocínio, a atenção, a memória, a percepção e a concentração. Então aí você está lá tentando recuperar aquilo da memória
mas ela tá intoxicada, não tá tendo um livre fluxo dela. Por isso que vai te dar um branco, tá? Então, para evitar isso, você vai fazer esse exercício de relaxamento, porque esse exercício de relaxamento, qual que é o objetivo dele? Estabilizar então as suas condutas, estabilizar os seus batimentos cardíacos, porque em momentos de estresse e ansiedade, nós temos um aceleramento cardíaco, temos a sudorese nas mãos, o suor nas mãos, temos às vezes até a conhecida famosa dor de barriga, e alguns mal-estar que o corpo vai gerando. Então, esse relaxamento vai estabilizar tudo isso, aumentar a oxigenação no cérebro, você vai deletar as outras informações do será que tá certo, não tá, será que eu tô indo bem? Você vai fazer conforme aquilo que a sua memória está te propiciando de uma maneira mais segura, tá? Esse exercício ele é utilizado muito no Hospital Albert Einstein, no Sírio-Libanês, nas tendências nos Estados Unidos, da psicologia americana, no Brasil também já está se utilizando muito isso, porque ele reduz os batimentos cardíacos, tá? Parece ser um exercício muito simples, e ele é simples, contanto ele chama relaxamento simples, né, Jacobson. Contudo, porém, todavia, ele é fundamental para que no dia da prova, de qualquer processo seletivo, de qualquer exame, você mantenha a estabilidade cognitiva, um fluxo livre da memória, da atenção, da concentração, para não dar o branco e para você ter autoconfiança, para você inclusive ter autoconfiança de relacionar os diversos assuntos numa prova discursiva ou até mesmo nas objetivas. Então vamos lá para esse exercício. É muito simples, como vamos fazer? Primeiro nós vamos inspirar, encher bastante o pulmão de ar, mas não assim, de uma vez. Não, tem que ser um pouco mais ponderado. Isso é característico de pessoas que estão muito ansiosas e estressadas. Então vamos fazer ele lentamente. Vamos lá, coloque uma música de fundo aí instrumentalizada, vá para um lugar de paisagem, como eu estou aqui hoje, para que possamos fazer isso. Vamos lá? Inspirando lentamente, nós vamos ter 3 tempos nesse exercício. O primeiro, nós vamos inspirar lentamente. O segundo, pausa. Eu nem inspiro e nem expiro, eu faço uma pausa. Então, quando eu fizer isso com a mão, é porque nós estamos fazendo uma pausa na respiração. E depois, o terceiro é expirar com a boca. Ok? Então, vamos lá? Inspira. De novo. Inspira lentamente. De novo, inspire. Dá para você fazer também sem ninguém perceber, porque no dia da prova você também terá que fazer isso. Então, no dia da prova, dá simplesmente para você inspirar. Percebam que eu estou enchendo ao máximo o pulmão e já estou sentindo a oxigenação aumentada. Qual que é o sinal que a minha oxigenação está aumentando? Um arrepiozinho, um arrepio que nós sentimos desde a cabeça até os braços, no corpo. Por que o arrepio? Porque o cérebro está conseguindo chegar na estabilidade do relaxamento. O relaxamento não dá arrepio, né? Sensações prazerosas não nos dá um arrepio. É essa a intenção desse relaxamento, provocar esse arrepio, esse relaxamento, com o aumento da oxigenação. Por quê? Porque aí a percepção fica melhor, a memória, as funções cognitivas e de raciocínio. Então vamos de novo lá? Ao máximo. No dia da prova, a mesma coisa. Tá lá escrevendo. Durante a prova, você vai fazer durante todo o período da prova, procure estar fazendo isso, intercalando, hora para um pouquinho, hora volta, para deixar esse fluxo livre da sua memória, da sua atenção e da sua percepção. E reduzir o nível de estresse, o nível de ansiedade, que pode te atrapalhar completamente
e fazer você ter diversos brancos e não conseguir colocar o seu melhor de tudo aquilo que você veio estudando. Espero poder contribuir com seus objetivos. Vai na fé, assim que é. Se você tem um propósito e um objetivo, faça o seu possível, que o impossível ele pode se tornar uma realidade na sua vida. Mas para isso tem que ter controle mental, para isso você tem que ter esse controle de relaxamento, de hormônios e de intoxicações psíquicas e neuropsicológicas que podem te atrapalhar a obter o sucesso, tá? Então fica aí a dica, vai na fé, parece ser um exercício muito simples, ele realmente é. Mas às vezes você pode pensar, será que vai mesmo me ajudar? Sim, já temos diversos relatos de pacientes de processos que passaram por esses processos e tiveram sucesso. E as pesquisas também estão indicando isso, tá? Não só nacional, mas nas pesquisas internacionais. Então, fica essa dica, que Deus abençoe cada um de vocês, compartilhe com os seus amigos, com seus familiares, que está passando por um processo de concurso, ou está passando por um processo de vestibular, ou vai passar por um psicotécnico, ou a pessoa está com transtorno de pânico, recorrência de pânico, isso também vai ser muito utilizado, ou a pessoa quando percebe que está tendo um aceleramento cardíaco, um taque cardíaco, de imediato ela já pode fazer esse exercício para estabilizar os batimentos cardíacos. Mas, acima de tudo, para que você também esteja em contato com o seu eu, com a sua natureza, e com o seu espírito determinante, na fé, na ousadia, no seu caráter, com seus conhecimentos, que irá fazer muita diferença na hora da prova, num bom desempenho para você, ok? Que você comece treinando em casa, já vá fazendo isso até 3 dias antes da prova, tá? Manhã, tarde e noite. Então, e antes da prova, um dia pelo menos antes da prova, não estude mais nada, porque senão a sua memória não irá reter. Por quê? Ela não vai ter tempo de transformar essas informações todas em conhecimento. Então ela precisa ter tempo para assimilar, para digerir. É igual a nossa alimentação. Até chegar no intestino, o estômago vai fazer todo o processo de digestão para depois ir para o intestino, para depois o intestino distribuir os nutrientes da nossa alimentação para o nosso corpo, né? Para a nossa saúde. A mesma coisa é a memória. Então você vai ter que dar um tempo para ela fazer esse processo de digestão e de depois ela conseguir distribuir isso lá na sua prova de conhecimentos objetivos ou de conhecimentos específicos, ou até mesmo no exame psicotécnico. Tá? Então, exercícios de relaxamento, pessoal, entre em contato com a natureza, entre em contato com o seu eu, e no dia da prova, fazendo durante toda a prova. Às vezes você vai dar um descanso, mas você vai estar alternando para que a gente consiga manter você estável com as suas funções cognitivas, de memória, percepção, atenção, concentração e de autossegurança. Ok? Um abraço para todos vocês, Deus abençoe em todo esse processo de avaliação. E depois nós vamos voltar com algumas outras dicas também dos exames psicotécnicos, tá? Até mais, até o próximo vídeo.